tem sido uma das modalidades de academia mais procuradas e praticadas. Em razão disso, a gente buscou ver esse risco de lesão. O objetivo do estudo foi identificar a frequência e as regiões corporais onde aconteciam essas lesões. A gente utilizou como método, participaram uma amostra de 41 alunos, sendo 18 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. E a idade desses indivíduos foram 18 e 50 anos, entre 18 e 50, com pelo menos um ano de treinamento profissional dentro da academia. Para fazer essa coleta de dados, a gente utilizou um questionário. Esse questionário tinha 10 questões, sendo 9 de múltipla escolha e uma questão dissertativa, que buscou avaliar a frequência, a duração do treino, o histórico de lesões. Aí a gente pegou e analisou no Excel, e apresentou a análise e a análise de frequência da porcentagem dessas lesões. Demonstrou como resultado que o local, a região corporal onde aconteceu o maior número de lesões, com grande destaque, foi o joelho, com 50% dessas lesões. Coluna, 25%, ombro e cotovelo, com 13%. Sendo que o total de lesões desses 41 por apenas 17% apresentaram essas lesões. Apenas 7 indivíduos. 7 indivíduos e 8 lesões. Por quê? Teve um indivíduo que apresentou lesão em 2 segmentos. No ombro, apresentou em 2 segmentos. No ombro e no joelho. Para a amostra, para essa amostra, os dados são mostrados dessa forma. A gente não fez nenhuma comparação com musculação ou qualquer outro estudo, não. A gente pode concluir que no treinamento funcional, como qualquer outra modalidade, o risco é existente, mas que deve ser supervisionado, pode acabar reduzindo esse risco. Que no treinamento funcional, nesse estudo, a taxa não se mostrou muito alta e que no treinamento funcional também, através desse estudo, não mostrou um número muito alto de lesão, apresentando apenas 17%. Mas será que esse é um valor alto ou baixo? A gente não fez essa comparação. Muito bom. Mas eu te pergunto, no seu resumo, você fala que, comparado aos estudos, no seu resumo, acho que você escreveu, comparado aos estudos, o treinamento funcional não tem lesões, número de lesões maiores do que qualquer outra modalidade. Sim, no resumo, depois a gente corrigiu isso. Sim. E aí, é bom fazer funcional? Sim, eu pratico, né? Interessante, machuca muito, mais do que isso, não? Você acha? Não, acredito que esse número não seja tão grande, né? Se seja tão grande, não. Eu acredito que esse número é uma verdade mesmo. Né? Eu frequento lá a academia, sei como o pessoal faz, é bem supervisionado. Eu indicaria, não sei. Você teria que analisar, né, mais estudos. Você fez algum levantamento de lesões antes da sua análise ou não? Tipo, o indivíduo que lesionou em 2 segmentos. Você já lesionou em algum segmento antes de lesionar no funcional? Não, a gente não fez essa pergunta no questionário. Então seria talvez interessante se você fosse seguir com esse estudo, que é um estudo muito bacana, em todas as modalidades que vão surgindo, funcional, crossfit, pilates, essas coisas. Porque sempre o pessoal fala, lesão, machuca mais, machuca menos. É interessante você levantar isso. Ele podia marcar mais de uma das múltiplas escolhas? Sim, nos segmentos corporais, como eu falei. Desses 7, teve 8 lesões, porque teve um que sofreu em 2 regiões corporais. Legal, bacana isso tudo. Falta talvez lapidar algumas coisinhas, sim. Muito interessante. Esse trabalho aqui mesmo foi apresentado como uma conclusão lá da especialização lá na UFSCar, que foi meio que correria. Entendi. Você fez especialização lá também? Isso, em 13, em 14 e 15 eu fiz lá. Eu fiz 9 10. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Consta aqui, mas nem no seu resumo. O que te levou a fazer essa busca? Qual foi a necessidade de trabalhar ou buscar essa lateralidade? Você
percebeu que as crianças precisavam buscar uma resposta sobre a lateralidade das crianças. Percebeu que eles não tinham um trabalho legal sobre a lateralidade. Agora, o que motivou isso? Eu vejo que os canhotos eles acabam tendo uma lateralidade socializada. O canhoto, na prática do judô, ele deixa de ser canhoto e utiliza o lado direito como dominante. Você vê que ele pende o cabelo para o lado esquerdo, escreve com a mão esquerda, chuta a bola com a perna esquerda, ele começa a passar como lado dominante na prática do exercício do judô, o lado direito. Então isso, às vezes, devido a uma preparação dos profissionais que atuam na área, às vezes a pessoa não é formada em educação física, não tem uma especialização em judô, vai dar aula, não tem informação, está dando aula. E aí pode gerar um transtorno para a criança. E até o outro objetivo que eu tenho de fazer uma pesquisa, né? Até então era a pesquisa inicial, que é sobre a falsa sinalidade e a falsa densidade. Que é o seguinte, quando a pessoa sofre um acidente, ela perde algum membro, ele é destro, ele tem que usar a mão esquerda para escrever, fazer atividades. Ele vira um falso destro. E no judô está acontecendo isso. Às vezes a criança, ela seria um canhoto. Ele não está com a mão esquerda em cima e a perna esquerda adiante. E ela acaba tendo uma lateralidade socializada entre os amigos. Bem, alguém tem algum prejuízo do desempenho desse aluno? Olha, isso não foi avaliado, mas eu acredito que possa trazer. Em vez de ele ter 100% do seu rendimento, pode cair para menos. isso devido à sua prática. Essa avaliação você tira subjetivamente. Isso, subjetivamente. Não foi avaliado isso, mas eu acredito que sim. É melhor que ele atue com a sua lateralidade psicológica inata, né? Com o rendimento. Pois é, assim, existem alguns estudos que relatam que você trabalhar tanto a sua mão direita ou sua mão esquerda, você melhora a questões de sinapses, de partes do cérebro que são trabalhadas. Então, eu não sei se seria de fato, porque na verdade eles não são obrigados a usar o lado não dominante. Eles usam teoricamente por uma opção. Então, será que isso de fato, né, eu acho que mereceria uma investigação. Interessante, né? A gente estimula às vezes, né? A universalidade deve ser estimulada sempre. Então, nesse caso, como é uma coisa que não é induzida, obrigatória, é uma coisa que ele se percebe como necessidade, né? Isso de fato influenciaria no rendimento ou isso, sei lá, né, ampliaria outras gamas neurais que possivelmente descobrir outras coisas. Então, seria uma investigação nós podemos maior. até ver o hemicorpo do lado esquerdo, o cérebro, comanda o lado direito. O lado direito comanda o lado esquerdo. E do lado esquerdo está concentrado características como a fala, a leitura, a escrita, essas coisas do lado esquerdo. Mas quando a pessoa tem um derrame do lado esquerdo, ela tem dificuldades na fala, na escrita. Quando ela sofre um derrame do lado direito, os riscos, né, os prejuízos são menores. Né? Mas é interessante, a ambientalidade ela é efetuada nas aulas. Mas de iniciação, o ideal é que a criança ela tenha o seu lado dominante trabalhando primeiro. Aí, mais adiante, com 1 ano, 2 anos, você pode começar a trabalhar os dois lados. Isso é ótimo trabalhar os dois lados. Perfeito. questão de plasticidade. Também está propício a ter estímulos, né? O estímulo. Não está nada ainda de fato fechado. Está uma janela aberta. Os exercícios são feitos de ambos os lados. Maneira de cair, maneira de rolar, né? A lateralidade, você exercício para um lado e para o outro, mas na hora de lutar mesmo, que é a parte da especificidade do exercício, da luta, que seria o ideal. Perna direita dominante à frente, mão direita em cima. Aí o amiguinho com a mão lá em cima, eu vou colocar igual ele para fazer. Então acaba, né, a gente tem mais dificuldade de trabalhar o canhoto, né? Pode ser. Porque assim, se eu sou canhota e ele não, as nossas pegadas vão ser diferentes, perfeitos Como mesmo. eu vou lutar, sendo que as pegadas vão ser... Vocês sabem que o canhoto ele leva uma vantagem, porque o canhoto ele treina com o maior número de destros. E o destro treina com poucos canhotos. Então o canhoto acaba levando uma vantagem nisso, né? Devido a ele ter Ele vai ter uma alavanca de força muito maior. mais opções de treino, né? Já o destro não, o destro quando ele treina só com destros. Aí o canhoto ele luta com destro, então de vez em quando
oferece um canhoto pra ele lutar. Ela, pô, você também é canhoto? Que legal, acho que interessante, né? Até na mostra foi poucos canhotos, né? Até na mostra sul foi poucos canhotos. É, sim, foi. Eu acredito que foram até, olha, que nós tivemos aqui, ó, Até maior 13,5. que A literatura cita 8%. Então foi até que grande, né? Porque eu tive um número aqui, um N, de 52 alunos. Um número pequeno, né? Nós pegamos o Mas número se de você 100, for né? comparar com a amostra do Negrini, foi maior. É. O seu N de... Foi maior. de- E o teste de aderência e ajustamento do quadrado, né, acabou dizendo que essa diferença ela era aceita, né? Não era muito discrepante. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos ao próximo? Bom dia, meu nome é Ana Cláudia, eu sou membro do grupo de Ciência em Geometria, Treinamento e Esporte da USP, mestrando do programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte na Escola de Educação Física de Ribeirão Preto. O estudo teve como título DEXA para estimar gasto energético em repouso em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, a terapia antirretroviral, a TARV, ela trouxe uma redução drástica da morbidade e mortalidade que vem associada ao HIV. No entanto, esse uso prolongado, ele trouxe vários efeitos adversos, notadamente a síndrome da lipodistrofia. Outro efeito negativo é o aumento no gasto energético que acomete essa população. E o aumento do gasto energético, né, juntamente com a síndrome da lipodistrofia, eles são preditores independentes de mortalidade em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Todavia, os fatores que ocasionam esse aumento no gasto energético, eles permanecem desconhecidos. E a literatura, ela apresenta formas, né, equações para estimar o gasto energético em diferentes tecidos corporais. No caso, o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido músculo-esquelético, o cérebro e o tecido residual, permitindo assim uma metodologia mais vantajosa em relação ao gasto energético em repouso. Sendo assim, o objetivo foi comparar o gasto energético dado por DEXA e o gasto energético em repouso estimado através da equação Harris-Benedict, considerando as variáveis sexo, lipodistrofia e não lipodistrofia. E identificar também qual componente influencia, né, apresenta o maior gasto energético em repouso. Então a amostra foi composta por 98 sujeitos, sendo 60 do sexo masculino, 38 do sexo feminino. Eles foram submetidos à varredura de corpo total, né, o DEXA. E o DEXA, ele fornece os valores no nível molecular. Como que nós conhecemos de gasto energético está no nível órgão tecidual, a transformação foi feita a partir de equações que estão disponíveis na literatura. Em seguida, foi estimado o gasto energético específico de cada componente. Aí, através da somatória, chegou no gasto energético total, repouso total. Foi aplicado também, né, as equações de Harris-Benedict para também ver o gasto estimado. Foi feito um teste de diferença T pareado e com nível de significância pré-estabelecido de P menor que 0,05. Como resultado, esse gráfico ele ilustra que cada tecido, né, o gasto de cada tecido na somatória do gasto energético em repouso. Então nós temos o gasto do tecido ósseo, o gasto do tecido adiposo, o gasto do tecido músculo-esquelético, do cérebro e do tecido residual, confirmando, né, os pressupostos que existem na literatura, que o tecido residual, que são os órgãos viscerais, apresentam um alto gasto energético em repouso. E os valores gerais do gasto energético pelo DEXA e pelo Harris-Benedict, eles apresentaram diferenças significativas, sendo que o gasto por DEXA ele foi maior em relação ao do Harris-Benedict. Quando as variáveis sexo e lipodistrofia foram consideradas, as diferenças permaneceram tanto para sexo como para variável lipodistrofia. E quando foi agrupado sexo e lipodistrofia, apenas os homens não lipodistróficos não apresentaram diferenças significativas. E o gasto, né, por DEXA ele foi maior que o Harris-Benedict no total. Por
Por quê? Porque o gasto dado por DEXA, ele leva em conta os diferentes, o gasto, né, diferente de cada tamanho e órgão, considerando aí as diferentes atividades metabólicas de cada órgão e tecido. Então, como conclusão, o método, né, para estimar o gasto energético por DEXA, ele foi capaz de indicar gastos diferentes segundo a estrutura pondero-dimensional dos órgãos e tecidos, as diferenças entre sexos e a condução da síndrome da lipodistrofia em pacientes com HIV. No entanto, é necessário verificar a concordância, né, com o método de referência. Como palavras-chave, nós temos composição corporal, DEXA, síndrome da lipodistrofia e antropometria e apoio da CAPS. Estou aberta a qualquer questionamento. Obrigada. Quem gostaria? Alguém? Eu, primeiramente, parabenizar, porque eu trabalho com essa população complicadíssima, até pela própria aceitação e realizar o trabalho. Segundo, porque eles estão desenvolvendo um trabalho com indivíduos, são indivíduos que necessitam muito dessa intervenção, porque eles realmente se tornam, perdem gordura, perdem músculo, perdem praticamente tudo. Então, assim, só parabenizar pelo trabalho desenvolvido e que vocês tenham persistência nesse caminho, porque é um público que necessita muito de apoio. É uma área assim que o educador físico, a gente às vezes fica um pouco com medo de trabalhar com indivíduos, não por ser AIDS, e sim pela dificuldade encontrada Por toda a debilidade, né? muito complicado. Então, simplesmente por alguém da atividade física abraçar essa causa, a gente pode ver. Mais alguém? Não? Parabéns. É um trabalho realmente diferente do que a gente está habituado, né? É interessante. Eu tenho uma dúvida. Você sabe me dizer em relação a essas informações, questão de sexo, em relação ao homem e à mulher, essas diferenças, elas são na literatura mais acentuadas no homem? Você fala composição corporal? Isso. Essas diferenças de sexo, elas acontecem não somente com essa população, né? A população em geral. E, com certeza, assim, a literatura também traz que nessa população com HIV também é diferente, né? Principalmente a questão da síndrome da lipodistrofia. Porque nós mulheres temos uma quantidade de gordura diferente, por conta dessa síndrome da lipodistrofia acontece também essa diferença. Então, teoricamente se iguala, mesmo a pessoa tendo essa condição. Então, nesse trabalho apresentou diferenças. Então, não sei se eu respondi. Legal. Certo, mais alguém? Bom, muito obrigada. Eu sou a Maia Scani, eu sou bacharel pela UNERP Ribeirão Preto, atualmente participo do grupo de pesquisa de estudo e pesquisa em antropometria, treinamento e esporte da USP, tá? Neste trabalho, o título do meu trabalho é Associação entre o Ranqueamento Técnico e Desempenho Motor de Jogadoras de Voleibol. Essas jogadoras são do SESI de Ribeirão Preto. Eu tive como colaboradores o Pedro Abdala, que ele era estudante do mestrado da USP, Anderson Carvalho, que ele é estudante do doutorado da faculdade, Pablo Leite, que ele é mestre pelo Uruguai, e o professor Dr. Dalma Machado, que é da USP. Bom, a gente pode definir a habilidade motora esportiva como um refinamento de movimentos especializados e a maior eficiência no desempenho do gesto motor. Porém, apesar do alto desempenho corresponder às maiores capacidades físicas, eu não encontrei nada que pudesse vincular uma coisa a outra.
Então, o problema deste trabalho é que não sabe se é possível, relacionar a especificidade motora com o desempenho técnico ou se é possível predizer a habilidade esportiva a partir do desempenho motor e a classificação técnica. O objetivo foi verificar a associação entre desempenho motor e medidas de dimensões corporais e a habilidade esportiva através do ranqueamento técnico, em atletas de diferentes categorias, tá? São 3 categorias. Então, participaram do estudo 35 atletas, meninas, tá? Do César de Ribeirão Preto. E as categorias foram mirim, que vai de 11 a 13 anos, infantil de 13 a 15 e infanto de 15 a 17. Essa categoria, essa faixa etária, é determinada pelo ano de nascimento. E as medidas antropométricas foram estatura, peso, envergadura, que é a medida de uma mão a outra, altura troncocefálica, que é a medida somente do tronco, porcentagem de gordura, a dobra cutânea cristal, a dobra cutânea subescapular e o limesquim. E a gente calculou nesse trabalho também o pico de velocidade de crescimento, e a idade milesimal, que a gente reparte a idade no mês. E aí, como testes, nós tivemos o ataque do salto de ataque do braço dominante. Esse ataque de braço dominante, a menina saltava com o braço estendido. E tivemos o bloqueio, que elas saltavam com os 2 braços, e aí era considerada a mão que menos alcançava. A mão mais baixa era marcada. O lançamento com o braço dominante, que foi feito com medicine ball, sentados e em pé. E o teste do quadrado, que é um teste de deslocamento, e ele tem 4 metros de deslocamento. O ranqueamento técnico foi feito pela técnica. Essa técnica é a mesma técnica para as 3 categorias, ela já trabalha com essas atletas há alguns anos, e esse ranqueamento, ele não é por posição, ele é um ranqueamento geral. E aí pedimos para ela fazer um ranqueamento das suas atletas que reuniam as melhores competências técnicas, melhores desempenho de jogo, rendimento, e aí ela fez por categoria essa classificação. E a estatística a gente usou relação de Spearman para calcular os coeficientes. Aqui nós temos a tabela. Então, aqui a categoria mirim é o ranqueamento da categoria mirim em relação às variáveis. Tá? Na categoria mirim, o que deu significância foi o peso, o IMC, a dobra cutânea testal, a porcentagem de gordura, o lançamento sentado e o teste do quadrado. O teste do quadrado foi baixa significância, mas mesmo assim ele foi significante no estudo. Todos os outros resultados aqui não destacados, eles foram de fraca significância. Já no ranqueamento infantil, comparado com as variáveis, deu altíssima significância em idade milesimal, significância moderada em dobra cutânea cristal e moderada também em salto com ataque de braço dominante. Já no infanto, a significância foi em altura troncocefálica, alta correlação em salto de ataque do braço dominante, salto de bloqueio e o lançamento sentado, baixa significância. Tá? O que é interessante ver aqui, em diferentes categorias, nós temos significância em diferentes variáveis. Então, no primeiro momento, o que a gente vê no mirim, dá mais significância em dimensões corporais, é onde dá mais significância. Já no segundo momento, no infanto, aqui é só de desempenho motor. Então aqui alguma coisa que a gente achou que ia dar significância e realmente não deu, foi em estatura, não deu significância, envergadura, também não deu, que a gente achou, menina mais alta, movimento maior. Porcentagem de gordura, olha, aqui já no final, isso daí nem foi levado em consideração. Então, no infanto,
O ranqueamento técnico foi mais em relação, deu significância mais com o desempenho, desempenho motor, teste de desempenho motor. Que a gente pode concluir esse trabalho é que a altura troncefálica, ataque de braço dominante e bloqueio, elas ganham a importância com a evolução da categoria. E a maturação, estatura e envergadura não foram significantes em momento algum. Alguma pergunta? Sim? Qual foi o nível de significância que vocês adotaram? Menor que 0,05. Posso ser estimulado. Entendi sua pergunta. A gente adotou assim, ó. A gente adotou de... Deixa eu pôr todas aqui. De 30 a 40, por exemplo, a gente adotou baixa significância. De 40 acima, de até 50, a gente adotou moderado. De 50 a 60, alta. E de 60 para cima, altíssimo. Mas aí você fala da correlação, só vai ser forte, fraca e... Sim. Ah, tá. Maia, acho que a essência do seu trabalho é o ranqueamento técnico geral. Sim. E quando a gente pensa em esporte, competição, estou perguntando isso por curioso que sou pelo trabalho com o esporte, tá? Mas quando a gente pensa no esporte, o que realmente determina a qualidade do atleta é o tempo dele numa competição, é a prova que ele vence, é isso que vai fazer dele melhor ou pior que o outro. E quando você usa no seu trabalho um ranqueamento técnico geral, você leva em consideração os treinos, você leva a vida, creio que algumas partes da vida pessoal do atleta, você não pode estar desviando um pouco o foco do ranqueamento essencialmente dito. Eu digo isso porque na hora que você falou que a gente levava os treinamentos e a técnica levava o treinamento em consideração, tudo, na hora me veio o Romário na cabeça. Romário ele não ia aos treinos, ele era um atleta que eu queria muito no meu time. No ranqueamento geral, ele não treinava, porém, no ranqueamento, ele seria muito bem ranqueado no ponto de vista. Então, como você vê essa dicotomização que você faz no seu trabalho, né, de utilizar duas formas uma forma geral de ranqueamento de um atleta, né? Você acha que você poderia encontrar resultados diferentes se você ranqueasse o seu atleta somente pelo o score dele nas competições, ou se você continuasse trabalhando com ranqueamento geral, você acha que você encontraria resultados diferentes, ou você acha que ia de encontro que você viu? Entre o jogo e o treinamento? Eu falo assim, você usou para avaliar a sua amostra o ranqueamento técnico geral, que leva todo a vida do atleta em jogo. Não, é só em jogo. Isso. Ah, tá, não. Não é do cotidiano delas. Não? Não, é o desempenho de jogo. Ah, tá. Quem é que sai melhor no jogo? Tá, não. Ela fez um... tá. É que você falou alguma coisa de treino, eu subentendi então que isso fosse avaliado. Certo. E esse trabalho foi todo realizado em Ribeirão? Sim, foi lá com as meninas do SESC. E, assim, a gente usou o ranqueamento geral, porque como o vôlei, ele é um esporte coletivo, todas as meninas, elas têm que trocar de posição. Então, elas têm a posição específica, mas elas têm que saber jogar em outras. Diferente de outros esportes, por exemplo, natação, tem gente que nada 50, tem gente que nada 400. Então, a gente considerou o ranqueamento geral para essa amostra. Legal, trabalho bacana.
Em antropometria, treinamento e esporte, também da USP, tá? Hoje eu vou apresentar o trabalho que tem como título Treinamento de força, conclusão vascular, promove aumento muscular e redução da gordura em pacientes positivos para HIV/AIDS. Pessoas, a partir dos anos 90, a utilização da terapia antirretroviral passou a evitar a depressão do sistema imunológico, aumentando muito a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, mudando a classificação de uma doença fatal para uma enfermidade crônica. Entretanto, para se alcançar esse benefício, é necessária a utilização contínua dos medicamentos, que pode promover ou levar a efeitos adversos, que são alterações ou doenças que surgem a longo prazo, tá? Resultantes da ação infecciosa do vírus e da toxicidade dos medicamentos, somado à herança genética, ao processo de envelhecimento que nesses indivíduos parece ser acelerado e também ao estilo de vida. O principal efeito adverso que pode ocorrer é a manifestação da síndrome da lipodistrofia, que em pacientes brasileiros tem uma prevalência em torno de 60%. A lipodistrofia é caracterizada por alterações morfológicas, como a lipoatrofia periférica, que é a diminuição da gordura subcutânea de membros, face e nádegas, e ou o acúmulo central de gordura, denominado lipohipertrofia central. Então, acúmulo na região abdominal, principalmente de gordura visceral, o aumento de mamas nas mulheres ou a ocorrência da ginecomastia nos homens, e o acúmulo dorso-cervical. Esse acúmulo central está associado a doenças metabólicas e doenças do coração. Podem ocorrer ainda alterações metabólicas como as dislipidemias, que está associada à ocorrência de doenças do coração, e o metabolismo inadequado da glicose, que pode dar origem ao diabetes tipo 2. Pessoas vivendo com HIV/AIDS estão ainda sujeitas a um processo de envelhecimento acelerado e às diversas comorbidades desse processo, ocorrendo uma grande diminuição da massa muscular, que está associada à diminuição da força do status funcional, com a progressão da doença e com a mortalidade. Então, além do acompanhamento clínico, a utilização de terapias complementares, como o exercício físico, tem aumentado muito a sobrevida desses pacientes, uma vez que treinamento de força pode ser utilizado como uma terapia complementar eficaz, porque ele promove a diminuição da gordura corporal e visceral e aumento da massa muscular, além de aumentar a sensibilidade à insulina e dos níveis de HDL e diminuição dos triglicerídeos. Entretanto, devido às características da doença ou do tratamento, alguns pacientes podem apresentar acentuada redução das capacidades funcionais, sendo incapazes de treinar, de se exercitar com intensidade mínima recomendada pelo Colégio Americano de Medicina e Esporte para alcançar hipertrofia e redução da gordura corporal. Então, diante desse cenário, o treinamento de força com oclusão vascular pode ser proposto como um método alternativo para populações debilitadas, uma vez que alcança resultados semelhantes ao treinamento de força tradicional, utilizando intensidades muito reduzidas, em torno de 20 a 30% de um RM. Tá? E a sua eficácia tem sido demonstrada em uma variedade de população devido a indivíduos com importantes quadros clínicos. Então, nesse ensaio, a gente buscou verificar o impacto do treinamento de força com oclusão vascular sobre diferentes compartimentos corporais de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Fizeram parte do nosso estudo 8 pacientes somente, pois se trata de uma pesquisa que ainda está em andamento, certo? Esses pacientes tinham entre 30 e 60 anos e foram distribuídos em 2 grupos. O grupo de treino com oclusão, composto de 2 homens e uma mulher, tá? E o grupo controle, 5 indivíduos, 1 homem e 4 mulheres. O período de treinamento foi de 12 semanas, dividido em 2 etapas, a fase de adaptação e a fase específica. Né? Antes do início do treinamento foi realizada uma anamnese e foi determinada a oclusão de membros, e a composição corporal foi determinada pela DEXA pré e pós período de treinamento, determinando-se a quantidade total de conteúdo mineral ósseo, massa gorda e tecido mole magro.
Pode passar, por favor. E utilizando equações disponíveis na literatura, a gente fez a transformação desses compartimentos do nível molecular para o nível órgão-celular, determinando a quantidade total de osso, músculo e tecido adiposo. O teste de RMS ele foi realizado em alguns momentos aqui durante o período de treinamento para quantificar a intensidade de treino e ajustar. E no final, para verificar a alteração dos níveis de força durante o período de treinamento. E a partir da terceira semana, a gente acompanhou a frequência cardíaca e a pressão arterial entre séries e exercícios para controle dessas variáveis e segurança dos pacientes. Pode passar. Os exercícios utilizados foram extensão e flexão de cotovelos no cabo para membros superiores. Pode passar. E flexão unilateral de joelhos e a extensão bilateral de joelhos para membros inferiores. Essa tabela ela traz um resumo de como foi o treino, né? Fase de adaptação, 5 minutos de bicicleta de aquecimento, intensidade 50% de RM, 3 séries de 12 repetições. Nesse momento a gente estava preocupado com a técnica e com a velocidade de execução. A gente usou um metrônomo controlado, 2 segundos na fase concêntrica e 2 para excêntrica, tá? Na fase específica, além da bicicleta, a gente propôs a realização de uma série para cada exercício com 50% de um RM. Utilizamos 30% de um RM como intensidade e oclusão. 3 séries até a falha concêntrica. Eles treinam 3 vezes por semana. Pode passar. Foram calculados os deltas percentuais, né? Pré e pós-treino. E aqui a tabela. Nessa tabela a gente pode destacar, primeiramente, o grande ganho de massa muscular do grupo treinado e ainda mais, uma redução muito maior ainda de massa gorda de tronco, além de tecido adiposo total diminuindo também por esse grupo. Em contraste, o grupo controle perdeu massa muscular e aumentou tecido adiposo. Essas alterações do delta percentual podem ser melhor visualizadas nesse gráfico, quando a gente vê no início as variáveis de massa muscular aumentando no grupo treinado, tá? Colunas em azul, enquanto o grupo controle diminuindo, perdendo massa muscular. E tecido adiposo diminuindo no grupo treinado e aumentando no grupo controle. Então, o treinamento de força com oclusão vascular parece ser uma alternativa viável para pessoas vivendo com HIV/AIDS, especialmente para aquelas que têm diminuição das suas capacidades funcionais. Tá? O aumento muscular e a diminuição de gordura, ele se contrapõe aos efeitos deletérios da TARG e também da ação infecciosa do vírus. Entretanto, as vantagens do treino de oclusão sobre o tradicional precisam ser comprovadas. Muito obrigado. Como vocês dividiram o grupo treinamento e o grupo controle? Como foi essa seleção de quem entra qual grupo? Na realidade, assim, a gente, como eu mencionei, a gente tem uma pesquisa que está em andamento. Então a gente tem o terceiro grupo, que é o grupo de treinamento tradicional, que vai treinar 80%. Na realidade, a gente é uma população tanto difícil para a gente conseguir recrutar e para treinar 3 vezes por semana, se deslocar e ir ao local de treinamento durante 3 meses. Então, na realidade, as pessoas que querem participar da pesquisa, mas não conseguem ter essa disponibilidade, a gente tem colocado eles no grupo controle, entende? E aí os grupos treinados a gente tem feito a divisão por espelhamento de força, certo? A gente não está fazendo aleatório, a gente espelha, a gente faz como a gente faz o teste de repetições máximas para estimar um RM desses indivíduos antes do período de treinamento. A gente tenta equilibrar os indivíduos com níveis de força semelhantes em cada grupo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Em relação a também voltando à questão do grupo, né? Você comenta que vocês nivelam pela força. Todos eles são pessoas que não eram praticantes da musculação ou em alguns que eram já praticantes? Nosso critério de inclusão pode ser, ele pode ter praticado, ter tido experiência no treinamento de força, mas ele tem que estar pelo menos 3 meses sem realizar, está sedentário. A gente
teve dois indivíduos a princípio que tinham experiência, não, 3 indivíduos tinham experiência, mas alguns ainda estão treinando, né, desses que tiveram experiência prévia no treinamento de força. E nesse treinamento de força, vocês fazem que equipamento vocês escolhem para dizer que um grupo é muito parecido com o outro, ou um sujeito é muito semelhante ao outro? Então, na realidade, nos próprios equipamentos de treino. Então, a gente tenta nivelar. Eu tenho 2 indivíduos que apresentaram força elevada, um exemplo, num conjunto de aparelhos. Então, eu vou colocar um em cada grupo. 2 que estão bem limitados, a força está muito baixa, um em cada grupo. Isso tem sido utilizado em estudos de treinamento de força. A questão do HIV, o tempo, né, que a gente sabe, né, quanto mais tempo eles estão somente em 10, assim por diante, eles vão também tem um declínio. Isso vocês consideram ou consideram na formação do grupo? Assim, como o professor Down apresentou ontem, o orientador, algumas coisas a gente não vai conseguir controlar, porque é uma população muito específica e difícil acesso, muitas vezes. Parte psicológica, enfim, com muitas possibilidades de doenças oportunistas que acometem e podem impedi-los de estar praticando exercício físico. Então, a gente, na realidade, coloca também o critério de inclusão. Ele está utilizando a terapia antirretroviral, que é a TARP, por tempo de 6 meses, sem mudança. E aí a gente, uma coisa que a gente não vai ter muito como controlar é se ele tem, o vírus teve contato com o vírus há 20 anos ou há 5 anos. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não vai poder controlar nesse momento. Porque é difícil recrutar esses pacientes. Só uma dica, eu gostaria de vocês analisarem, se não valeria a pena vocês já incluírem no estudo o destreino. Ou seja, ele tem um ganho bom, mas ele perde muito rápido ou não? Não, a gente não tem verificado isso. Nem no treinamento de força tradicional para esses pacientes. E assim, uma experiência nossa, é que esses pacientes eles se beneficiam tanto com o treinamento, na hora que termina, eles até imploram para continuar. E a gente tem permitido. Então, terminou o projeto de pesquisa, eles podem continuar se exercitando no local que a gente atende. Obrigado. Tem uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Meu nome é Cláudia, sou nutricionista. Você vai entender o que eu vou perguntar isso. Como é essa oclusão vascular? Treinamento de força de oclusão vascular? Eu desconheço. Por eu não ser da área. Vou explicar rapidinho aqui. É isso, só para eu... Os mecanismos do treinamento e eu te falo da oclusão. Rapidinho, tá? O treinamento de força com oclusão vascular, ele se caracteriza para a gente impedir o fluxo sanguíneo para membros, braços e pernas, tá? Isso vai causar uma saturação de hidrogênio em um ambiente ácido no músculo. Ele vai modular quimiorreceptores reflexos, que tem responsável por ajustes cardiorrespiratórios, mas também levam a um aumento da secreção de GH. O GH modula o fator de crescimento insulínico. Além disso, a oclusão trabalha em outros mecanismos que levam à hipertrofia e aumento de massa muscular. Uma coisa que é interessante a gente chamar atenção, fibra tipo 2, fibra de contração rápida, que é maior calibre e hipertrofia mais. Em treinamento de força, mesmo de alta intensidade, a gente começa a utilizar a fibra tipo 1 para depois utilizar a fibra tipo 2, é o princípio do tamanho. No treinamento de oclusão a gente inverte isso, a gente já usa a fibra tipo 2, logo no início. Tá? Essa oclusão é feita com garrote? Aqui, eu já te explico aqui. A gente tem manguitos, não sei se a gente apagar aqui, fica melhor para você ver. Tá? Manguitos semelhantes ao aparelho de medir pressão. Então a gente usa o Doppler vascular, artéria tibial posterior, membro superior e inferior, e a artéria radial de membro superior. Se a gente coloca esse manguito, aqui está o de braço, que é mais fino, o de perna é mais largo, e infla e vai auscultando lá. No momento que para de auscultar, você determinou a oclusão.
Alguns indivíduos vai ser 100 milímetros de mercúrio, os outros vai ser 120, outros vai ser 150. Então é individualizado, certo? E pode alterar, posso ter 120 de oclusão para braço e 150 para perna. Entendi. Entendeu? Ok, pode dar obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela palavra. Bom dia pessoal, vou apresentar para vocês o meu trabalho. Meu nome é o trabalho intitulado Como uso da alometria para estimar a massa gorda de jovens púberes. Bom, então, durante a puberdade, os adolescentes, cada parte do organismo desses indivíduos cresce em velocidades distintas, velocidades diferentes. Isso faz com que a relação entre essas estruturas corporais não seja linear. E isso a gente pode ver especialmente entre a relação do crescimento da estatura e da massa gorda desses indivíduos. Então, a gordura corporal tende a diminuir enquanto ocorre o crescimento adolescente. Isso fica claro quando a gente observa estudos longitudinais que observam essas duas características físicas desses adolescentes. Então, enquanto durante a puberdade ocorre a diminuição da massa gorda desses indivíduos, eles, com o avanço da idade, aumentam a sua estatura. E essa relação, como eu disse, não é linear durante esse período. Isso traz um problema para os modelos preditivos existentes para a massa gorda desses indivíduos. Por quê? Porque esses modelos são principalmente lineares. Então, eles não seriam os mais adequados para estimar a massa gorda a partir de variáveis antropométricas como a estatura. Portanto, o objetivo desse estudo foi propor modelos preditivos da massa gorda a partir de variáveis antropométricas, sendo já ajustes os lineares, que são métodos utilizados tradicionalmente na literatura, e métodos com ajustes, ou seja, ajustes galométricos dessas variáveis antropométricas. E comparar esses modelos e verificar a concordância desses modelos, tendo como referência a massa gorda medida pelo DEXA. Então foram utilizados 278 meninos, com idade média de quase 14 anos. Os critérios de inclusão foram eles estarem em estágios de puberdade, com estágios da pilosidade pubiana proposto por Tanner de 2 a 4. Esses adolescentes se autoclassificaram, não podiam estar em tratamento ou restrições médicas que afetassem o metabolismo, consequentemente a composição corporal desses indivíduos, sem nenhuma parte do corpo amputada e sem uso de medicamentos. Então, como a gente coletou alguns dados para propor esses modelos, e como variável dependente, como medida de referência, a massa gorda medida pela DEXA, e essa foi a variável dependente, a variável a ser predita. Então, como variáveis preditoras ou independentes, nós utilizamos 30 variáveis, sendo 29 antropométricas, estatura, massa corporal, 9 dobras cutâneas, 10 perímetros e 8 diâmetros ósseos, mais a idade milesimal, que totaliza as 30 variáveis independentes. Lembrando que antropométricas são somente 29. Por que eu falo isso? Porque somente as antropométricas, logicamente, tiveram um ajuste alométrico. Então, como foi feito esse ajuste? Após a obtenção individual de cada expoente alométrico, como que esses expoentes foram obtidos? Foi feita uma regressão linear entre a massa gorda e cada uma das 29 variáveis antropométricas. Lembrando que elas foram convertidas para logaritmo natural e esse coeficiente B obtido foi utilizado para ajustar cada uma das 29 variáveis independentes antropométricas. E para propor os modelos com e sem ajustes, a gente utilizou regressões lineares múltiplas, foram feitas duas, do tipo stepwise. A primeira sem os ajustes, com as 29 variáveis antropométricas sem nenhum ajuste, mais a idade milesimal, e com ajustes, sendo todas as variáveis antropométricas corrigidas alometricamente, mais a idade milesimal.
Para comparar esses modelos, eles foram comparados primeiramente com o teste T pareado com a referência, com a massa gorda do DEXA, né, as estimativas dele com a referência. Em segundo plano, a gente comparou os dois modelos, os tradicionais com os alométricos, as estimativas deles, comparamos o R quadrado e o erro padrão da estimativa e também comparamos o grau de concordância desses modelos com a referência, né, a partir do blend outcome. Então aqui a gente adotou modelos somente com multicolinearidade abaixo de 5, ou seja, que essas variáveis independentes preditoras estavam um pouco correlacionadas, não prejudicando os modelos de estimativa da massa gorda. Então aqui está a primeira tabela do trabalho, a tabela descritiva, onde a gente pode ver quais dobras cutâneas foram utilizadas, os perímetros e os diâmetros ósseos e também a idade milesimal. Tanto como a estatura, a massa corporal, todas as variáveis preditoras ou, como eu chamei, independentes. Então foram propostos quatro modelos, 2 modelos tradicionais e 2 modelos alométricos. TRAD 1 significa que esse modelo tradicional tem apenas uma variável preditora e TRAD 2 que ele tem 2 variáveis preditoras. A mesma coisa com os alométricos. Então, as variáveis preditoras dos tradicionais foram a dobra cutânea abdominal vertical e o perímetro abdominal. Dos alométricos, a dobra cutânea abdominal horizontal, diferente do vertical e dos tradicionais, e também o perímetro abdominal, porém corrigido com seu expoente alométrico. Então aqui tem só uma tabela descritiva, comparando as médias, né, de estimativa de cada um dos modelos com a média aqui da referência, os valores mínimos, máximos e a correlação com a medida da referência. O interessante de notar aqui é que um dos modelos tradicionais, com 2 variáveis independentes, trouxe uma estimativa com valores abaixo de 0, que não ocorre na realidade. E não foi somente um valor, teve 3 valores abaixo de 0. Então aqui todos os 4 modelos propostos tiveram a multicolinearidade abaixo de 5, que foi o fator que limitou a geração de mais modelos, e nenhum desses modelos diferiu em média daquilo medido pelo DEXA. E agora comparando os modelos tradicionais com os alométricos, comparando os modelos com apenas uma variável preditora, a gente percebe uma pequena melhora do coeficiente de determinação e uma redução mínima aqui também do erro padrão de estimativa, mostrando um aumento da precisão desses modelos. Já comparando os modelos com 2 variáveis, a gente percebe que houve uma melhora um pouco maior. Porém, nenhuma dessas melhoras foi expressiva. As estimativas de um modelo e de outro não tiveram diferenças significantes. Já aqui, vendo o grau de concordância, comparando com a referência, a gente percebe que os modelos com uma variável independente foram muito semelhantes à predição da massa gorda. Já aqui, para os modelos com 2 variáveis independentes, a gente percebe uma melhora quando utilizada a alometria para a predição da massa gorda. Como que dá para afirmar isso? A gente percebe menores limites de concordância, mostrando que os dados ficaram mais próximos daquilo que foi medido com a referência, com o DEXA. Então foi possível propor modelos válidos, elevados coeficientes de determinação e baixos erros padrões de estimativa. E os ajustes alométricos melhoram a concordância com a referência, somente em modelos com mais de uma variável preditora ou independente. Isso confirma a não linearidade da massa gorda durante o crescimento adolescente e a participação de diferentes dimensões corporais nos modelos preditivos. Quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado. Pedro, trabalho bem interessante, viu? Acho que a gente precisa mesmo ter esse
tipo de ciência, né, porque não é todo mundo que tem acesso às grandes ferramentas de pesquisa, né, e quanto mais fidedigno é o seu resultado, né, automaticamente traz mais qualidade para a sua pesquisa. Acho que o seu trabalho está indo nesse rumo de tentar melhorar as nossas pesquisas. Bem interessante. Alguma pergunta? Ô Pedro, quando você compara o tradicional 2, né, com a alometria 2, com duas variáveis, inicialmente você fala que não deu diferença. Porém, lá quando você faz aquele gráfico, isso aí, você fala que ele é melhor. Né? Afinal de contas, você considera ele melhor? O alométrico é ou não é melhor que o tradicional? Olha, esses testes de duas variáveis, né, digo? Como esses modelos têm o objetivo de medir a mesma coisa e eles vão ficar mesmo próximo da referência, eu acredito que é por isso que um teste T pareado não vai dar diferença. Certo. Mas quando a gente olha uma comparação, né, com a referência, e essa comparação, a gente vê aquela comparação daquilo que foi medido e aquilo que foi predito, eu acredito que seja uma comparação um pouco mais próxima da realidade, da concordância mesmo, para a gente ver o grau de concordância, que é o objetivo desse teste, né, com a referência. Eu acho que é por isso que é possível afirmar que ele é melhor na prática, né, para medir essa massa de gordura desses indivíduos. E se a gente comparar 4,1 com 3,6, a gente tem uma redução aí de aproximadamente 0,5 quilos, né? E somado no limite inferior, aproximadamente 1 quilo de diferença, né, de concordância. E eu acredito que isso é bastante na prática, uma diferença bem grande. Acho que é legal, gente. Porque só complementar, querendo ou não, o teste de variável ele compara médias, né? Sim. E não estimativas individuais como esse teste. Eu acho importante a gente ter esse discernimento também, tá, do que é a prática e do que é a pesquisa dentro do laboratório. Né? Que a gente tem que ter esse discernimento de não é porque meu P não foi menor que 0,005 que eu não vou poder falar alguma coisa. Na hora que a gente avalia esse seu gráfico de distribuição, a gente vê que realmente a proximidade dos seus valores do zero no seu grupo alômetro 2 parece ser realmente maior do que o tradicional 2. Foi por isso minha pergunta, porque inicialmente você falou que não, mas na hora que eu vi esse gráfico, parece que está mais agrupado ali embaixo. E lembrando também que aqui a gente teve estimativas, né, no modelo tradicional 2, como eu mostrei na outra tabela, abaixo de zero, né, que fica longe da realidade. Sim. O que não aconteceu lá com o alométrico 2. Perfeito. Eu acho que isso é mais um fator que pesa para a utilização da alometria na estimativa. Sim. Interessante. Alguma pergunta mais? Bom, Pedro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado. Bom, pessoal, vou encerrar então a sessão de apresentação do trabalho oral. Obrigado a todo mundo. O trabalho é o uso da alometria para estimar a massa gorda de jovens púberes. É verdade, Os métodos